Ok, gente linda, bora lá. Estamos aqui com nossa aula com o livro de matemática, certo? Abre aí, pessoal, de Olinda, nosso livro de matemática, na página 22. A última aula a gente tinha dado comparação, maior que, menor que, estão lembrados, né? Igual, mas a gente ainda vai fazer atividade sobre isso, tá? Foi muito pouco, mas a gente vai na nossa próxima aula agora falando um pouquinho sobre tratamento de informações. Vamos ver o que é isso. A gente vai ler e já vai ter algumas atividades para responder. Na página 22, 23, a gente vai ver a 24, 25, 26 e 27. Aí depois a gente para porque vai ser assunto novo de adição e subtração e eu vou querer bastante atenção nesse novo assunto também. Mas esse também, então bora lá. Calcular média aritmética é um assunto novo também. Carla e Henrique reuniram-se para comemorar o final do campeonato de futebol misto. Henrique, nesse campeonato, marcamos 5 gols no primeiro jogo, 6 gols no segundo jogo, 4 gols no terceiro jogo. É verdade, Carla. Em média, marcamos 5 gols por jogo. Porque, sei lá, ele falou 5 gols por jogo. Se um foi 6, se outro foi 4. Porque ele fez a continha e tirou a média. Letra A, já tem aqui. Você já escutou ou leu essa expressão em média em alguma situação? Em qual situação? Conversa com os colegas e o professor, né? Quando a gente diz, em média fulano tirou tanto. Para chegar à média dos gols marcados para o jogo, primeiro vamos calcular o total dos jogos em jogos e depois dividir o jogo pelo número de jogos. Ou seja, teve 5, 6 e 4 gols. A gente vai juntar os 3, somar, adicionar, não é? Que vai dar um total de quanto? Aí você vai botar a resposta aí. 6 mais 5 mais 4 dá 15, né? Você vai responder número de jogos. Aí tem total de marcados. Então foram 5 gols marcados divididos por 3, porque não foram 3 números, que vai dar um total de, muito bem, média 5, porque foi uma média de 5 jogos. A média de 5 jogos não significa que em todos os jogos foi marcado a mesma quantidade de gols. Isso mesmo, nesse caso, se adicionarmos todos os jogos feitos pela uma equipe, distribuímos o resultado igualmente pelo número de jogos realizados. Nessa equipe teria 5 jogos em cada jogo. Então aí tá mostrando a bolinha aí, ó, como é que é. Tem toda a ilustração. Tá bem fácil, bem explicadinho. Não tem como a gente não aprender, né? Aí tem 5 bolas, 6 bolas, 4 bolas. E tem aqui o total, juntando tudo, dividindo, é como se fosse 5 gols em cada um, né? Não foi, mas é como se fosse. Então, vamos para a página 23, que tem atividades também para responder. Durante 6 dias, Sabrina anotou em que o quadro a temperatura em sua casa às 10 horas da manhã, no dia e a temperatura. Então, na segunda deu 26 graus, na terça 25, na quarta 26, na quinta 23, na sexta 22 e no sábado 22 graus. Qual foi a média da temperatura dos 6 dias? Vai fazer a mesma coisa. Junta todos os 6 números e divide não por 3, divide por 6, tá bom? Pra gente ter o total. Na letra B, a média da temperatura é igual à temperatura de cada dia? Com certeza que não, porque a gente tá querendo a média. Se fosse igual, não precisa nem tirar, né? Se fosse 26 graus todo dia, quais as temperaturas foram maiores que a média da temperatura e qual foram os menores? Se a média da temperatura for 25, aí você vai ver, 26 foi maior. 22 foi menor. Mas se for 26, então você tem que tirar a média primeiro, tá? No terceiro, observe alguns jogadores da equipe de basquete da escola Débora. Então, tem aqui os jogadores, tá bom? Nos jogadores tem Danilo com 137 centímetros, Ronaldo com 128 centímetros e Lucas 131 centímetros. Marcos tem 143 centímetros e Elias 161, tá bom? É o maior. Aí ele quer o quê? O irmão de Débora é o terceiro centímetro mais alto que a média da altura dos jogadores da equipe. Qual é o irmão de Débora? Então, você vai ter que calcular, ele já está dizendo. O irmão de Débora é 3 centímetros mais alto do que a média da altura. Então, tira a média da altura do 1, 2, 3, 4, 5... junta os centímetros de todo mundo, divide
Aí depois você vai ver. Ah, deu 1,30 m. Quem for 3 centímetros mais alto é o irmão do Débora, certo? Bem tranquilo. Professora, eu nunca vi isso. É um jogo de Sudoku. É bem fácil, gente. Aparentemente parece complicado, mas não é, tá? Sudoku é bem fácil. Então, você conhece o Sudoku, tem até revistinha, como aquelas em quadrinhos, cruzadinha, também tem de Sudoku. Então, ó, você conhece o Sudoku? Lê o texto a seguir, que conta um pouco sobre a história do Sudoku. Sudoku é um quebra-cabeça de números. Acredita-se que ele sido inventado por um matemático suíço chamado Euler, que viveu entre 1707 a 1783. Esse quebra-cabeça ele foi encontrado em 1997 pelo neozelandês Wayne Gould, um juiz aposentado que vivia World Kong em uma revista japonesa com o nome de Sudoku, que quer dizer números solitários. Gould apaixonou-se pela quebra-cabeça e criou um programa de computador que gera milhares de sudokus com diferentes níveis de dificuldade, porém todos com apenas uma solução. Desde a época do Sudoku é publicado em jornais e tem desafiado milhares de pessoas em todos os continentes. Então, na página seguinte, há 4 tabuleiros para você jogar o Sudoku. Mas antes, lê o objetivo e as regras do jogo, né? A gente tem que saber como é que joga. Aí vamos ler aí, acompanha aí comigo na página 24. Complete todos os quadrinhos de um tabuleiro utilizando o algarismo de 1 a 9, tá? As regras: não é permitido nenhum algarismo em uma mesma linha ou coluna. Não usar o mesmo algarismo 2 ou mais vezes em quadrantes da região. Com 9 quadrinhos cercando pelo fio mais grosso. Veja o exemplo que você não pode fazer no Sudoku. Então, olha o exemplo aqui, ó. Tá mostrando aqui no que você deve ter também. Não pode fazer isso, não pode fazer esse, nem pode fazer isso. Então, na outra página tem aí mostrando direitinho. E aí você vai jogar. Tem a letra A, B, C e D. Vamos jogar, descubra a solução de cada tabuleiro Sudoku. Então aí você vai lá e vai procurar. Converse com os colegas e professor sobre a questão seguinte. Como você pensou para descobrir o algarismo que faltava? Complete como você pensou para descobrir o algarismo aí da letra A, né? Descobrir o algarismo que faltava na linha do tabuleiro C e escolha um dos tabuleiros do jogador e escreva no caderno como você pensou para completar. E depois compare com as suas anotações com as dos colegas que tenham escolhido o mesmo tabuleiro. Então, para lá que eu quero ver se vocês vão conseguir completar direitinho e entender direitinho como é que se joga o Sudoku, viu, gente? É uma atividade bem legal. Aí a gente vai terminando aqui na página 26 e 27, tá? Porque o próximo assunto vai ser a adição e subtração e eu não quero dar essa nova atividade hoje. Aí tem sempre, aprender sempre. Leia a seguir um trecho da reportagem sobre o lixo produzido no Brasil, tá? Bem importante esse tema aí, falando sobre o lixo. Vamos lá, vamos ver se o YouTube vai poder, a gravação vai poder completar realmente, né? Toda vez a gente fica pela metade. A cada 24 horas no Brasil produz 240 mil toneladas de lixo. Olha só, gente. Sujeira que seria suficiente para lotar 160 aviões cargueiros do tipo Boeing 747. Em 1982, cada brasileiro jogava fora meio quilo de lixo por dia. É muito lixo. Em 2012, o valor atingiu 1 quilograma. 1 quilo, né? Ainda é pouco comparado à região como o Japão, onde cada habitante produz 2 quilos de lixo ao dia. Olha só. São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo. São 56 mil toneladas geradas todos os dias, quantidade que preencheria um prédio de 30 andares. Então é muito lixo. Escreva um número que corresponde a 240 mil. Olha aí, já tem 240 mil, tá em letra, eu quero ver quantos zeros vai ter.
Eu quero 56 mil. Como é que vai ser? Qual o valor posicional do algarismo 2 no número 240 mil? Olha só, esse 2 ele é o quê? Ele é centena, ele é unidade, ele é o quê? Bora lá. Eu quero ver como é que vai ser. Na letra C, você já parou para refletir sobre a quantidade de lixo que produzimos em um dia? Converse com os colegas e professores e elabore a lista com possíveis atitudes que podem tomar para contribuir, para diminuir. Eu já pensei. Então, eu acho que eu já falei até isso na aula de ciência. A mãe, em vez de comprar 2 quilos de açúcar, pode comprar em 1 quilo com uma embalagem separada. Comprar 2 com uma embalagem só, diminuir uma embalagem, né? Então, tudo que é embalagem que você pode comprar maior, economiza e economiza lixo também. Fazer reciclagem, resto de alimentos também, você pode servir de adubo para plantas. Então, tudo isso vai diminuir. Podemos apresentar a quantidade usando os códigos. Observe a legenda. Aí tem um códigozinho aí para cada um, para 1.000, para 10 mil, para 100 mil, para 100, para 10 e para 1. Cada um é um desenho. Com cada desenho você vai pensar e vai colocar os números. Tá bem fácilzinho aqui, tá? Uma legenda, parece mais os desenhos do jogo de baralho, né? Então, se o 100 mil é esse desenho primeirozinho rosinha, aí você vai lá e já coloca o 1. Aí já tem o outro desenho. Então, completa aí que eu quero ver se você vai fazer certo. Com esse código, é um código, né? Como a gente fez código lá na aula de história, aí os aeroglíficos, os pictoglifos, estão lembrados, né? Aqui um código matemática, né? Até para fazer seu nome, estão lembrados, né? Como esse código, a posição do símbolo interfere no número que está... com esse código, a posição do símbolo interfere no número que está sendo apresentado? Eu acho que não, né? Porque é um código, né? Não é um número mesmo como algarismo. Pense em um número e represente usando esse código. Usa o mesmo código, tá, gente? Bora lá que eu quero ver. Na última página, a gente vai fazer o terceiro, observar o exemplo e escreva o valor posicional do algarismo destacado nos números a seguir. Bem fácil, tá? Então, tem um número aí, ó. Tá aqui o número, que é 402.325. Aí você vai, unidade de milhar, ou 200 unidades, né? O 2. 2 dezenas ou 20 unidades, sempre falando da posição do 2. No de baixo é sempre o que está em negrito. Na letra A é o 8, aí você vai dizer, o 8 é o quê? Se é unidade, se é dezena, se é centena. E o de baixo também, se é unidade de 8 é unidade de milhar, centena de milhar. Tem que dizer a ordem que está e a classe, tá? A letra B do mesmo jeito, só que não é mais o 8, vai ser o 6, tá bom? Lá em cima foi o modelo do 2. Letra A vai ser o 8 e no de baixo vai ser o 6. Na letra A foi 810.258. Na letra B, 362.614. Vamos para o quarto. O quarto tem uma legendazinha aí. Tem o Brasil é um país que recebe turista do mundo todo. E durante o ano inteiro, a tabela abaixo, ó, tem a tabelinha aí, mostra quantos turistas chegaram ao Brasil por alguns estados em 2015. Por alguns estados em 2015 e responde a questão. Estão lembrados, né? Então, tem até, ó, tudo tá junto. A gente já falou de história, já falou de ciência e agora também tem falando sobre geografia, que foi a migração. Estão lembrados, né? Então, chegaram pelo estado da Bahia 1.151.660 pessoas. Santa Catarina, 149.133 pessoas. Paraná, 758.973 pessoas. E Pernambuco entrou 66.232. Então, esses dados são reais, tá, gente? Tem até os dados de onde foram a fonte, né? Foram dados obtidos pelo Ministério do Turismo. Tem o site, tudo direitinho, que foi em 2018. Na letra A, que centena de milhar inteira está mais próxima do número de turistas. Então, ó, na letra A foi, aí eu quero a centena que chegará ao Brasil pelo Paraná. Então, o Paraná está 758 mil. Então, qual é o mais próximo? Centena de milhar. Se a centena está 700, vê aí qual é o que está mais próximo, né? Já passou do 575 mil, 758 mil. Na letra B, qual é a ordem de grandeza do número de turistas que chegaram ao Brasil pelo Pernambuco?
Pernambuco está 66 mil. Então é dezena de milhar, centena de milhar terminou em quê? Escreva os números na tabela em ordem crescente, gente. Então, aí você vai botar o primeiro número em ordem crescente. Qual é o maior número aí? Muito bem, é 758.973. Ele é maior que 151.660. Bota o símbolo, tá? Eu quero ver o símbolo. E aí você vai seguindo e coloca os 4 números. Eu acho que não tem dificuldade, dá para colocar direitinho, certo? A aula foi bem tranquila, rapidinha, tá? E na próxima aula a gente vai estudar adição e subtração, próximo capítulo. Ok? Espero a resposta de vocês. A gente tem 4, não. A gente tem 1, 2, a partir da página 22, 23, 24, 25, 26 e 27 para dar uma estudada e responder, né? Só a página 24 que não vai precisar responder nada, ok? Até a próxima aula, fiquem com Deus.